Em destaque no Panorama CBN, Daniel Vorcaro mandou monitorar executivo do Itaú e comparsa foi alvo de buscas da Polícia Federal. Ex-deputado Chiquinho Brazão é alvo de operação contra desvio de emendas parlamentares. Diretor de autarquia nomeado no governo Cláudio Castro é preso em esquema de 86 milhões de reais. Ayatollah Ali Khamenei é sepultado e novas explosões são ouvidas no Irã. E morre Bonnie Tyler, dona do hit Total Eclipse of the Heart. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quinta-feira, 9 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Uma investigação da Polícia Federal aponta que o esquema liderado pelo empresário Daniel Vorcaro à frente do Banco Master realizava campanhas de desinformação e intimidação de profissionais de imprensa. E numa operação realizada nesta quinta-feira, o principal alvo foi o publicitário Tiago Miranda, que é suspeito de recrutar influenciadores e jornalistas para atacar o Banco Central e blindar o Banco Master de notícias negativas. Segundo as apurações, o grupo monitorava dados civis e fiscais sigilosos de concorrentes e de jornalistas, como a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo e da CBN. A investigação aponta que Tiago Miranda usava contratos de até 2 milhões de reais e cláusulas de confidencialidade para operar o esquema. No começo desse ano, o portal de notícias G1 revelou que um criador de conteúdo digital admitiu ter recebido mais de 7 mil reais da agência de Miranda por uma única postagem com críticas ao Banco Central. Em depoimento à Polícia Federal em março, o publicitário se defendeu, dizendo que o trabalho foi de reconstrução reputacional da imagem do dono do Banco Master. Não teve nenhuma contratação de pessoas para atacar autoridades ou órgãos de Estado, disse o publicitário. A decisão do ministro André Mendonça do STF, que autorizou as buscas e a apreensão de bens acima de 20 mil reais dessa quinta-feira, rebate o argumento. O ministro destaca que o publicitário estava envolvido diretamente em ações com fins intimidatórios e ameaçadores. Nessa quinta, a defesa de Tiago disse que a atuação dele sempre foi pautada pela legalidade, transparência, respeito às instituições e pelo livre exercício da liberdade de expressão. E por falar na Malu Gaspar, ela revelou nessa quinta que ela não foi o único alvo do grupo. Mensagens obtidas pelos investigadores revelam que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, também mandou monitorar o presidente do Banco Itaú, Milton Malui Filho, e a esposa dele, Camila Moretti Malui. Vorcaro escreveu para o publicitário Tiago Miranda que o executivo do Itaú estava causando muito problema e pediu um levantamento de dados. A PF encontrou um dossiê pronto na agência de Miranda com o título Família Malui, carimbado como confidencial. O plano era vazar essas informações em veículos de imprensa. A ordem de espionagem contra o chefe do Itaú começou depois que o Banco Central decretou a liquidação do Master em novembro do ano passado. Na época, Milton Malui criticou publicamente o impacto das fraudes do Master no Fundo Garantidor de Créditos, que é financiado pelos próprios bancos, justamente para indenizar investidores em caso de fraudes como essa. E ele defendeu regras mais duras para o setor. O ministro do STF, André Mendonça, usou essas conversas para justificar as buscas contra o publicitário por manipulação da opinião pública e violação de dados sigilosos. O Itaú informou que não vai se manifestar. E o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, atualmente sem partido, é o principal alvo de uma operação da Polícia Federal contra o desvio de emendas parlamentares. A ação, batizada de Operação Emendácio, é um desdobramento das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Chiquinho e o irmão dele, Domingos Brazão, que é conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, foram condenados recentemente como os mandantes do crime. A Polícia Federal saiu para cumprir 2 mandados de prisão. Um dos presos é Rafael da Silva Gonçalves, ex-assessor de Domingos Brazão, que foi detido em casa na Barra da Tijuca. O outro alvo com mandado de prisão é Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe. Ele também foi condenado no caso de Marielle e já está preso. A investigação aponta que o grupo usava organizações da sociedade civil, além de pessoas físicas e empresas, para movimentar o dinheiro e esconder o patrimônio.
Os investigadores encontraram indícios de superfaturamento, combinação de preços entre empresas e contratos que nunca foram cumpridos. E a Polícia Federal detalhou como foi a apreensão da última arma registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não tinha sido recolhida por ordem do ministro Alexandre de Moraes do STF. A espingarda calibre 12 foi entregue em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. A arma estava na casa de um empresário ligado a uma importadora de artigos bélicos. Esse homem ligou para a Polícia Federal e explicou que não tinha como transportar a arma de forma regular até a delegacia. Então ele pediu que os policiais fossem recolher o equipamento. A defesa de Bolsonaro já tinha indicado ao STF que a espingarda estava nessa empresa. A justificativa dos advogados é que a arma foi transferida para o nome do ex-presidente, mas ele nunca foi retirar o produto na loja desde que recebeu o item de presente. O empresário decidiu entregar a arma por conta própria logo depois da repercussão das buscas feitas na casa de Bolsonaro em Brasília, que não encontraram nada. Com essa última apreensão, o saldo do arsenal de Bolsonaro tem 10 armas sob guarda do Estado. 9 estão com a Polícia Federal e a pistola apreendida numa blitz continua com a Polícia Civil do Distrito Federal. E o presidente de uma autarquia do Rio de Janeiro foi preso por corrupção em um esquema onde contratos irregulares somam 86 milhões de reais, segundo o Ministério Público. A Polícia Civil e o MP prenderam 6 pessoas na Operação Ouroboros. A investigação começou depois de uma auditoria determinada pelo governador em exercício, Ricardo Couto. Entre os presos estão o presidente do Instituto Rio Metrópole, Davi Perini Vermelho, conhecido como Didê, e Maurício Knoploch, diretor da autarquia e pai do deputado estadual Alexandre Knoploch, do PL. O Instituto Rio Metrópole foi criado em 2018 para monitorar o desenvolvimento urbano da região metropolitana do Rio. Segundo os promotores, o esquema começou com licitações fraudadas em 2022 no governo Cláudio Castro para contratar 2 empresas de engenharia. O grupo usava contratos falsos e aditivos para desviar a verba. Uma ex-fiscal da autarquia, Caroline Barros, ficou conhecida como a Mulher da Mala, porque ela foi flagrada sacando R$500 mil em espécie em um banco e ao todo retirou mais de R$3 milhões. Ela usava a escolta de uma empresa de vigilância que pertence ao diretor do próprio órgão. O governo do Rio de Janeiro afirmou que o secretário do Gabinete de Segurança Institucional, Roberto Leão, vai assumir o comando do Instituto Rio Metrópole até que o governador nomeie um novo presidente. E depois de Cláudio Castro no Rio de Janeiro, agora o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, anunciou que desistiu de disputar uma vaga no Senado. Ibanez disse que decidiu encerrar os planos eleitorais para priorizar a vida pessoal. Ele escreveu que já cuidou de Brasília e que agora quer cuidar de si mesmo. Também disse que considera cumprida a missão dele na política. Depois de eleito e reeleito, ele disse que não vai disputar mais nenhum cargo. A decisão pegou de surpresa até os integrantes do partido dele, o MDB. Nem os aliados mais próximos sabiam da desistência. Ibanez Rocha deixou o comando do governo do Distrito Federal em março para cumprir o prazo exigido por lei. Com a saída dele, a vice-governadora Celina Leão, do Progressistas, assumiu o governo de forma definitiva. A pré-campanha vinha sofrendo desgastes. Principal motivo, a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília, que foi defendida por Ibanez quando ele era governador. A investigação e a crise financeira do banco passaram a ser associadas diretamente a ele. Outro fator importante para a desistência foi a crise na relação com Celina Leão. Depois que assumiu o cargo, a governadora fez críticas públicas para a gestão de Ibanez, principalmente sobre a situação do BRB. O ex-governador gravou um vídeo onde se disse decepcionado e anunciou o rompimento político com o grupo de Celina. E quem descartou a possibilidade de ser candidato à presidência da República foi o deputado federal Aécio Neves, do PSDB. Em maio, o Partido Cidadania, que tem uma federação com os tucanos e com o Solidariedade, tinha proposto o nome dele, mas a candidatura nem chegou a ser confirmada. A nova informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo e depois confirmada pelo próprio Aécio à CBN. Na verdade, não chega a ser uma desistência porque jamais houve a confirmação dessa candidatura, né? Mas eu tenho hoje a compreensão de que o PSDB tem uma missão, que é recuperar o seu protagonismo na política brasileira e preparar um projeto para 2030. Então essa é a nossa prioridade. Vamos concentrar nossos esforços em reconstruir uma bancada sólida e forte no Congresso Nacional. O PSDB confirmou que não vai ter candidato ao Planalto em 2026.
E o Irã sepultou nessa quinta-feira o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, morto aos 86 anos em um ataque coordenado entre Estados Unidos e Israel no dia 28 de fevereiro. O enterro aconteceu no santuário do Imam Reza, na cidade de Mashhad, sob forte calor e com a presença de centenas de milhares de pessoas. A cerimônia aconteceu no momento em que a Guarda Revolucionária Islâmica afirma ter disparado 10 mísseis contra uma base americana na Jordânia em retaliação a novos ataques dos Estados Unidos contra pontes ferroviárias do país. O funeral foi marcado por gritos de vingança. Cartazes espalhados pela cidade oferecem recompensa pela cabeça do presidente Donald Trump e trazem ameaças ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. E explosões foram ouvidas no Irã pelo terceiro dia seguido nessa quinta-feira. A nova crise começou depois que o Irã atacou navios no Estreito de Hormuz e o presidente Donald Trump anunciou o fim do acordo de paz entre os dois países. Segundo a agência estatal IRNA, um projétil atingiu um quartel perto de uma usina nuclear. Teherã culpa os americanos e Israel. Uma fonte do governo dos Estados Unidos, ouvida pela emissora CNN, informou que os americanos não conduziram novos bombardeios. O conflito travou o comércio marítimo no Oriente Médio. Analistas ouvidos pela agência de notícias France Press afirmam que o tráfego de navios caiu drasticamente. Dados da empresa de monitoramento Kepler mostram que apenas 6 navios-tanque passaram pela hidrovia nessa quinta-feira, contra 21 no dia anterior. De acordo com a Organização Marítima Internacional, 6.000 marinheiros continuam retidos no Golfo Pérsico. E o petróleo, que subiu nos últimos dias, ficou praticamente estável nessa quinta, no momento em que eu gravo. O barril do tipo Brent é negociado aos $76. E o ministro da Fazenda, Dario Durigan, confirmou que o governo adiou o corte do benefício da gasolina para a semana que vem. A medida estava prevista para essa semana, mas aí os planos mudaram justamente por causa dos novos ataques no Oriente Médio que elevaram o preço do petróleo. Na semana passada, o governo já tinha tirado o subsídio do diesel. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,22% aos 172.742 pontos. O dólar comercial caiu 0,5%, cotado a R$ 5,12. O euro vale R$ 5,85, com baixa de 0,48%. E depois de registrar a maior saída de dólares da história para um primeiro semestre no ano passado, agora o fluxo de dinheiro se reverteu. Dados do Banco Central mostram que o país teve entrada líquida de quase 18 bilhões de dólares nos primeiros 6 meses do ano. É o melhor resultado para o período desde 2018. A conta comercial puxou a alta, com entrada de quase 34 bilhões de dólares, compensando a saída de 16 bilhões pelo canal financeiro. Esse movimento ajudou a segurar o valor do real. No fim do ano passado, o dólar estava na casa dos R$ 5,48. E no fechamento dessa quinta, como você ouviu, a moeda caiu para 5,12. O governo do Brasil decidiu expulsar do país o russo Sergei Cherkassov, apontado pelo FBI, a Polícia Federal Americana, como um espião de Moscou. A medida do Ministério da Justiça provocou fortes críticas do governo dos Estados Unidos. Em nota, o porta-voz do governo diz que o país está preocupado e que a decisão do Brasil enfraquece o combate a interferências estrangeiras. A portaria com a expulsão foi publicada no Diário Oficial da União, mas o cumprimento não vai ser imediato, porque o russo está preso na Penitenciária Federal de Brasília desde 2022 por falsidade ideológica e só vai deixar o país depois que terminar de cumprir a pena de 15 anos de prisão ou se houver liberação antecipada da Justiça. Ele também vai ficar proibido de entrar no Brasil por 30 anos. Cherkassov viveu 12 anos usando a identidade falsa do brasileiro Vitor Miller Ferreira. No ano passado, a TV Globo mostrou que ele trabalhou em uma agência de turismo e câmbio no Rio de Janeiro, fez até aula de forró para reforçar o disfarce. O FBI diz que ele é um agente da inteligência militar russa que usou o passaporte brasileiro para se infiltrar em instituições nos Estados Unidos. O russo nega que seja espião. O governo de Moscou também pediu a extradição dele em agosto de 2022, mas com a versão de que ele é procurado na Rússia por tráfico de drogas. O Brasil já tinha negado o pedido de extradição dos americanos em julho de 2023, porque o pedido russo já tinha o aval do Supremo Tribunal Federal. Agora, a defesa do russo vai pedir ao STF a execução imediata da expulsão para que ele volte logo para a Rússia. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, surpreendeu os líderes da OTAN
na cúpula que acontece em Ankara. Ele deu de presente para cada chefe de Estado um revólver personalizado com 6 balas. Segundo a CNN, isso gerou um constrangimento. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, confirmou que o revólver tem o nome de cada líder gravado. Em Portugal, o primeiro-ministro Luís Montenegro entregou a arma para a polícia fazer uma perícia. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai guardar o presente em um local seguro, enquanto o presidente da Croácia, Zoran Milanovic, ironizou o gesto e chamou a arma de sucata. E a televisão estatal da Hungria suspendeu as transmissões de notícias para fazer uma reformulação e se tornar independente. Aí o principal canal exibiu uma tela preta com um pedido de desculpas por ter mentido nos últimos anos. A medida foi anunciada pelo novo primeiro-ministro húngaro Péter Magyar, que assumiu em 9 de maio com a promessa de desmontar o aparato de propaganda do antigo governante Viktor Orbán, que é de extrema-direita. As medidas do novo governo buscam desbloquear 16 bilhões de euros em fundos europeus que foram congelados por causa das políticas de Orbán, e o partido do ex-primeiro-ministro acusa a nova gestão de tentar criar uma autocracia no país. Morreu aos 49 anos o ator Eduard Borges. Ele deu vida ao vilão Tony no seriado Sandy e Júnior em 2002 e interpretou o personagem Caio na 5ª temporada de Malhação em 99. O ator enfrentava um câncer de orofaringe e no pulmão em estágio 4 desde o ano passado. Ele também já tinha tratado uma depressão grave que provocou uma internação em 2012. O corpo do ator foi velado e cremado na tarde dessa quinta-feira no Cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Eduardo Borges deixa a esposa, uma filha e um enteado. Na Copa do Mundo, a França venceu Marrocos por 2-0 e avançou à semifinal. Agora aguarda o confronto entre Espanha e Bélgica para definir o adversário. Teve pênalti perdido pelo Mbappé, mas ele também conseguiu marcar gol. Foi 2-0, então, para a França. E a Inglaterra está revoltada porque o jogador Jarell Quansah, que foi punido com cartão vermelho no jogo contra o México nas oitavas, foi punido pela FIFA não com 1, mas com 2 jogos de suspensão. Os jornais britânicos caíram matando em cima da FIFA e compararam a situação com a do americano Balogun, que teve o cartão suspenso e ainda foi liberado para o jogo contra a Bélgica naquela polêmica que envolveu até o presidente Trump. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, já adiantou com integrantes do governo do país um decreto de folga em todo o país caso a Inglaterra volte a conquistar a Copa. A única vez que a seleção foi campeã foi em casa, em 1966. E agora a Inglaterra tem que passar pela Noruega de Erling Haaland no sábado às 6 horas. E a FIFA abriu o período para os torcedores manifestarem interesse em acompanhar os jogos da Copa do Mundo feminina do ano que vem. O torneio vai ser disputado no Brasil. A venda de ingressos ainda não começou, mas quem quiser assistir às partidas já pode fazer um cadastro na página oficial da FIFA para receber as orientações e as datas de venda por e-mail. A FIFA reforça que o preenchimento não garante a compra dos bilhetes e nem dá direito a um lugar privilegiado na fila online quando a venda começar. Vai ser a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina vai acontecer na América do Sul. Os jogos vão ser realizados em 8 cidades: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A competição vai reunir 32 seleções e está marcada para o período entre 24 de junho e 25 de julho do ano que vem. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Bom dia, Leandro. Gosto muito de ouvir as notícias pelo OK Google. E quando começa o Panorama, gosto mais ainda, pois você sempre conta tudo nos mínimos detalhes. Parabéns pelo seu programa. Sou Júnior Alves e falo de Senador Pompeu, interior do Ceará. Bora tomar um café normal do Nordeste? E aí ele mandou uma foto do café da manhã dele, com cuscuz, queijo coalho, ovo frito e um café com leite. Ficou com vontade também? Valeu, Júnior, pela mensagem. E o meu xará aqui também entrou em contato pelo Instagram, Leandro Oliveira, ouvinte panolover de Campina Grande, na Paraíba. Um grande abraço para você também.
Lembrando que o Panorama CBN está disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, YouTube e também no aplicativo da CBN. Aproveita para conferir se você já ativou as notificações para não perder nenhum destaque do que acontece no Brasil e no mundo. E morreu aos 75 anos a cantora Bonnie Tyler, dona de um dos maiores hits mundiais. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Bonnie Tyler morreu na quarta-feira em um hospital de Portugal e a informação foi confirmada nessa quinta. Ela estava internada desde maio, depois de passar por uma cirurgia intestinal de emergência. Chegou a ficar em coma induzido e no mês passado um porta-voz informou que ela tinha acordado, mas continuava muito debilitada. O nome verdadeiro da cantora era Gaynor Hopkins. Ela nasceu no país de Gales e se transformou em um dos maiores fenômenos comerciais da música na década de 80. Esse timbre de voz rouco e marcante, que virou a assinatura dela, foi fruto de um imprevisto. Em 77, ela passou por uma cirurgia para retirar nódulos nas cordas vocais, mas não seguiu a recomendação médica de repouso absoluto. A voz mudou de forma definitiva e passou a ser comparada com a do cantor Rod Stewart. Nessa quinta, o próprio cantor compartilhou uma mensagem dizendo que os dois compartilhavam estilos vocais semelhantes e que ela era uma boa amiga. Ele ainda lembrou que canta um dos sucessos dela, It's a Heartache, todas as noites na turnê dele. A virada na carreira de Bonnie Tyler aconteceu em 82, quando ela começou a trabalhar com o produtor Jim Steinman. Dessa parceria nasceu o álbum Faster Than the Speed of Night, de 1983. É desse disco o maior sucesso da carreira dela, Total Eclipse of the Heart. E mesmo com quase 7 minutos de duração, a música alcançou o primeiro lugar na parada americana da Billboard. O videoclipe, gravado em um antigo asilo com estética surrealista, virou um clássico da MTV. Com esse trabalho, Tyler foi a primeira cantora britânica a estrear um disco direto no topo das paradas do Reino Unido. Outro grande sucesso da cantora foi a música Holding Out for a Hero, de 1984, que fez parte da trilha sonora do filme Footloose. 20 anos depois, a música também estourou com o público jovem na animação Shrek 2. Em 2023, Bonnie Tyler recebeu o título de membro da Ordem do Império Britânico pelo conjunto da carreira. E com esta homenagem, nós vamos encerrando este episódio. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Juliano Fonseca. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas, e eu volto na sequência. Até lá!